Quando se trata da maneira como vivemos e eventualmente morremos, é crucial entender que nem todas as mortes ocorrem da mesma maneira. Existem duas grandes categorias que definem esses desfechos: as mortes rápidas e as mortes lentas. Esta distinção não é apenas uma classificação médica, mas uma reflexão profunda sobre como o corpo humano pode falhar de forma súbita ou deteriorar-se gradualmente ao longo do tempo. Mortes rápidas ocorrem por eventos agudos, como acidentes de carro, traumas severos, ataques cardíacos massivos ou embolias pulmonares. Nesses casos, a vida se acaba de forma abrupta, deixando pouco ou nenhum tempo para agir. A medicina moderna fez avanços significativos nesta área, especialmente por meio de intervenções de emergência, desfibriladores, cirurgias rápidas e unidades de cuidados intensivos, mas falhou verdadeiramente em lidar com as mortes lentas. Essas mortes são resultado de doenças crônicas como o diabetes tipo 2, doenças cardíacas, cânceres e distúrbios neurodegenerativos como o Alzheimer. Este processo é insidioso, como o gotejamento constante de água, que ao longo do tempo pode desgastar até mesmo as rochas mais resistentes. A pessoa não percebe imediatamente as pequenas mudanças que ocorrem em seu corpo, mas com o passar dos anos, essas mudanças acumulam um peso que eventualmente se torna insuportável. Enquanto a medicina avançou enormemente na prevenção e tratamento das mortes rápidas, seu foco nas mortes lentas muitas vezes é reativo. Isso significa que intervém quando o dano já está feito, como tentar consertar uma represa depois que a água começou a vazar. No entanto, abordar mortes lentas requer uma abordagem preventiva, semelhante a inspecionar e reforçar a estrutura da barragem muito antes que apareçam rachaduras. E nesta sessão do TUV Saúde, você aprenderá sobre isso. Quando se trata de doenças crônicas, aquelas que evoluem lentamente e afetam o corpo por anos ou décadas, a medicina moderna muitas vezes chega tarde. A medicina moderna priorizou os tratamentos que reparam em vez daqueles que previnem. Isso significa que intervenções como cirurgias e medicamentos avançados são os pilares do sistema, mas raramente é dado o mesmo ênfase em estratégias preventivas, como a promoção de estilos de vida saudáveis, o monitoramento precoce de marcadores de risco ou a educação para manter uma saúde ótima. Você ficaria surpreso ao saber quantas centenas de doenças você pode evitar mantendo uma dieta saudável e praticando exercícios adequadamente. Como você aprenderá a seguir, essa preferência por tratar em vez de prevenir se deve em parte à estrutura do sistema médico. Os médicos são treinados para diagnosticar e tratar doenças manifestas, não para antecipá-las. Você sabia que a maioria dos programas acadêmicos de medicina não inclui nutrição como parte de seus currículos? Ou seja, a maioria dos médicos no mundo não tem ideia do que recomendar aos seus pacientes para comer. Eles apenas tratam as doenças que já surgiram por comer mal durante toda a sua vida. Além disso, os recursos se concentram em tecnologias de alto impacto para salvar vidas de maneira imediata, enquanto os esforços preventivos, mesmo que eficazes, costumam ser menos visíveis e mais difíceis de medir a curto prazo. Esse enfoque reativo tem um custo: o tempo a cada dia que é dedicado exclusivamente a tratar doenças que já progrediram é um dia perdido para desenvolver estratégias que possam evitar que essas condições surjam em primeiro lugar. A medicina moderna, com todo o seu arsenal tecnológico, está presa em um ciclo de apagar incêndios sem atender às raízes que os geram. Isso cria um paradoxo, onde vivemos mais tempo, mas não necessariamente melhor, com anos adicionais carregados de sofrimento devido a doenças crônicas que poderiam ter sido prevenidas. Nessa dualidade entre o sucesso no imediato e a negligência do prolongado, encontra-se a oportunidade de transformar nossa maneira de abordar a saúde. Quando falamos sobre as principais causas de morte no mundo moderno, 4 grandes inimigos silenciosos emergem que atacam lentamente o corpo humano. Esses inimigos são as doenças cardiovasculares, o câncer, as doenças neurodegenerativas e o diabetes tipo 2. Essas condições representam não apenas uma ameaça à longevidade, mas também à qualidade de vida. 1. Doenças cardiovasculares, o inimigo do fluxo vital, o coração, esse motor incansável que bate cerca de 100 mil vezes por dia. É vulnerável aos efeitos cumulativos do tempo e dos hábitos de vida pouco saudáveis. As doenças cardiovasculares, como ataques cardíacos e acidentes vasculares cerebrais, são responsáveis por mais mortes no mundo do que qualquer outra condição. Imagine o sistema circulatório como uma rede de rodovias. Com o tempo, o acúmulo de tráfego, colesterol e placas nas artérias pode bloquear essas vias, interrompendo o fluxo de sangue e causando danos irreversíveis. A hipertensão, conhecida como o assassino silencioso, é outro dos culpados principais, pois exerce uma pressão constante sobre as artérias e o coração, desgastando-os de maneira imperceptível, mas implacável. 2.
câncer à sabotagem celular. O câncer é como um traidor dentro de nossas fileiras, já que surge de nossas próprias células. Essas células, que normalmente têm um ciclo de vida ordenado, começam a se reproduzir sem controle devido a mutações genéticas acumuladas ao longo do tempo. É como se em uma cidade as normas de construção fossem ignoradas. E, de repente, edifícios caóticos foram construídos que ameaçam destruir a estrutura da própria cidade, embora alguns tipos de câncer tenham um forte componente genético. Muitos são influenciados por fatores ambientais e de estilo de vida, como o tabagismo, uma alimentação inadequada e a exposição a toxinas. Isso os torna inimigos que, embora assustadores, são parcialmente evitáveis. Terceiro, doenças neurodegenerativas, a erosão da mente. Doenças como Alzheimer e Parkinson atacam a própria essência de quem somos. Nossas lembranças, nossa personalidade e nossa capacidade de pensar e nos mover. O cérebro, um órgão complexo e maravilhosamente intricado, é vulnerável ao acúmulo de proteínas anormais e à inflamação crônica que destroem os neurônios. É como se o disco rígido de um computador começasse a fragmentar, perdendo lentamente a capacidade de armazenar e processar informações. À medida que a população envelhece, essas doenças estão aumentando, o que representa não apenas um desafio médico, mas também um enorme custo emocional e financeiro para as famílias e as sociedades. Quarto, diabetes tipo 2 ou desequilíbrio energético. O diabetes tipo 2 é o resultado de um sistema metabólico que perde o controle sobre o equilíbrio do açúcar no sangue. Isso ocorre quando as células do corpo se tornam resistentes à insulina, a hormona responsável por transportar a glicose para as células para ser usada como energia. Imagine que você tem uma chave que não consegue mais abrir a fechadura. A glicose fica presa no sangue, causando danos a longo prazo em órgãos vitais como os rins, os olhos e o coração. Ao contrário dos outros cavaleiros, o diabetes tipo 2 é em grande parte uma doença do estilo de vida. A dieta pouco saudável, a falta de exercício e o excesso de peso são os principais desencadeadores, tornando-a uma condição que poderia ser prevenida em muitos casos. Muitas vezes, as pessoas enfrentam uma combinação dessas doenças, o que amplifica seu impacto. Por exemplo, uma pessoa com diabetes tipo 2 tem um risco maior de desenvolver doenças cardiovasculares, e as inflamações crônicas podem acelerar tanto o câncer quanto as doenças neurodegenerativas. Esses cavaleiros não anunciam sua chegada com barulho, mas trabalham em silêncio por décadas, erodindo a saúde das pessoas de maneira gradual, mas devastadora. Conhecê-los e entender como agem é o primeiro passo para criar estratégias eficazes para combatê-los e proteger nossa saúde a longo prazo. Na área da saúde, a prevenção é uma estratégia frequentemente negligenciada em favor de uma abordagem reativa. No entanto, no contexto das doenças crônicas, adotar uma abordagem proativa é essencial para minimizar seu impacto. O sucesso na saúde de uma pessoa é alcançado eliminando ervas daninhas e regando as plantas. Pode-se evitar que se torne um campo árido ou invadido por pragas. Por outro lado, se esperar até que o dano seja evidente, o esforço para restaurá-lo será muito maior. E isso não só nos faz viver mais tempo, mas também nos faz viver melhor. No estudo da saúde e da longevidade, é fundamental distinguir entre dois conceitos que muitas vezes são confundidos: a expectativa de vida e a qualidade de vida. Enquanto a expectativa de vida se refere ao número total de anos que uma pessoa vive, a qualidade de vida está relacionada com como esses anos são vividos, se são vividos com energia, funcionalidade e bem-estar, ou com limitações, dor e doença. Esta diferença é fundamental para entender o verdadeiro objetivo de uma abordagem proativa em relação à saúde. Expectativa de vida. O número crescente de anos. Ao longo da história, a humanidade conseguiu aumentar a expectativa de vida de forma notável, graças aos avanços médicos como as vacinas, os antibióticos e as melhorias na higiene e na nutrição. No entanto, viver mais tempo nem sempre significa viver melhor. Hoje em dia, muitas pessoas chegam a idades avançadas, mas os últimos anos de vida são frequentemente marcados por doenças crônicas, incapacidade e dependência. Essas condições não afetam apenas os indivíduos, mas também impõem uma carga emocional e econômica significativa sobre suas famílias e sistemas de saúde. Qualidade de vida além da quantidade. A qualidade de vida, por outro lado, foca na experiência subjetiva e objetiva de como vivemos esses anos. Isso inclui fatores como a mobilidade, a capacidade de realizar atividades diárias, a ausência de dor crônica e o bem-estar mental e emocional. Uma pessoa pode viver até os 90 anos, mas se os últimos 20 anos são dominados por uma doença degenerativa, essa longevidade perde grande parte de seu valor.
A lacuna entre longevidade e saúde, essa desconexão entre a expectativa de vida e a qualidade de vida, é conhecida como a lacuna entre o tempo de vida e o tempo de saúde. À medida que envelhecemos, a lacuna pode se ampliar se os últimos anos estiverem repletos de doenças crônicas e incapacidades. Esse fenômeno não é inevitável. É o resultado de anos de negligência nos cuidados preventivos do corpo e da mente. Por exemplo, uma pessoa que desenvolve diabetes tipo 2 aos 50 anos pode viver até os 80, mas os 30 anos adicionais serão marcados por complicações como doenças cardiovasculares, neuropatias e perda de visão. Essa lacuna não afeta apenas a pessoa, mas também sobrecarrega os sistemas de saúde, aumentando os custos médicos e diminuindo a produtividade social. O objetivo, a extensão da vida saudável. O verdadeiro desafio não é apenas aumentar a quantidade de anos que vivemos, mas estender os anos em que estamos livres de doenças e em pleno funcionamento. Isso é conhecido como estender a saúde útil, ou o health span. E as seguintes são as estratégias para fechar a lacuna. Prevenção proativa. Identificar e abordar os fatores de risco antes que se tornem doenças crônicas. Estilo de vida saudável. Priorizar a alimentação equilibrada, o exercício regular, o sono reparador e a gestão do estresse. Monitoramento precoce. Realizar verificações regulares para detectar problemas potenciais em estágios iniciais. Inovações científicas. Aproveitar avanços na medicina personalizada, como análises genéticas e biomarcadores, para adaptar as intervenções às necessidades específicas de cada indivíduo. Uma vida plena, não apenas mais longa. O foco na qualidade de vida não busca negar a importância da longevidade, mas sem completá-la. Viver mais anos é uma conquista maravilhosa, mas esses anos só fazem sentido se puderem ser desfrutados plenamente com autonomia, energia e propósito. O verdadeiro objetivo é garantir que a longevidade e a saúde avancem juntos, fechando a lacuna e nos permitindo viver cada momento com plenitude e dignidade. Nesta série de vídeos você descobrirá a chave para viver uma vida melhor. Não apenas mais longa, mas de melhor qualidade. Ao final de cada vídeo, deixaremos uma tarefa específica que permitirá que você alcance esses objetivos. Sua primeira tarefa é realizar um check-up médico completo junto com exames de sangue relevantes agora mesmo. Este ano pode ser o momento em que você identifique um risco oculto, e esse vídeo pode ser a inspiração para identificá-lo rapidamente. Veja-o como um sinal divino. O destino te colocou aqui na frente e eu quero te ajudar. Muitas doenças graves, como a hipertensão, a diabetes tipo 2 e alguns tipos de câncer, começam sem sintomas evidentes. Fazer exames médicos permite detectar essas condições em seus estágios iniciais, quando ainda são controláveis ou até mesmo reversíveis. Primeiras etapas. Painel metabólico completo. Inclui vários exames para avaliar o estado dos seus principais órgãos e funções metabólicas. Função hepática. Mede enzimas hepáticas como ALT, AST, bilirrubina e albumina para detectar possíveis danos no fígado. Eletrólitos, sódio, potássio e cloreto para avaliar o equilíbrio de líquidos e eletrólitos. Perfil lipídico. Quando avaliar o risco de doenças cardiovasculares. Colesterol total, colesterol, LDL, ruim, colesterol, HDL, bom. Triglicerídeos, hemograma completo, CBC. Examina componentes-chave do sangue para detectar anemia, infecções ou problemas de coagulação, glóbulos vermelhos, eritrócitos, identificar anemia, hemoglobina e hematócrito. Medem a capacidade de transporte de oxigênio. Glóbulos brancos, detectar infecções ou inflamações. Plaquetas, avaliar a coagulação. Quarta hemoglobina glicada, HbA1c. Mede a média dos níveis de glicose no sangue nos últimos 2 a 3 meses, ideal para detectar diabetes ou pré-diabetes. Proteína C reativa, PCR de alta sensibilidade. Avalia níveis de inflamação no corpo, o que pode ser um indicador inicial de doenças cardiovasculares ou inflamatórias crônicas. 6. Hormônios da tireoide, para avaliar a função da tireoide. TSH, hormônio estimulante da tireoide. T4 livre, tiroxina. Trois livre, triodotironina. Níveis de vitamina D. Deficiências de vitamina D estão associadas a problemas ósseos, imunológicos e metabólicos. 8. Ferro e ferritina, para avaliar os níveis de ferro no sangue e detectar anemia por deficiência de ferro. 9. Vitamina B12, importante para a saúde do sistema nervoso e a formação de glóbulos vermelhos. 10. Ácido úrico,
para detectar risco de gota ou problemas renais. 11. Insulina em jejum, quando vai avaliar a resistência à insulina, um fator-chave no desenvolvimento da diabetes tipo 2. 12. Perfilógeno. 3. Estradiol e progesterona em mulheres. Cortisol para avaliar o nível de estresse e a função adrenal. 3. Homocisteína. Um nível elevado pode ser um marcador de risco cardiovascular e problemas metabólicos. 14. Antígeno prostático específico, PSA. Em homens maiores de 40 a 50 anos, ajuda a detectar problemas na próstata, incluindo o câncer. 15. Marcadores de função imunológica, para avaliar a resposta imune. Perfil de vitamina C e antioxidantes, para medir a capacidade antioxidante do corpo. Quero te convidar a visitar nosso coach de saúde em tuvesalude.com se quiser aprender mais sobre este tema. Nosso treinador está disposto a te ajudar. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus familiares e conhecidos. Isso nos ajuda a continuar criando conteúdo como este. Nos vemos no próximo. Um abraço.